Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu estou aqui com o vice-presidente da United Minds, Rodolfo Araújo. Seja bem-vindo. Obrigado, super obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo bom aí sobre cultura, liderança, gestão. Cara, hoje a gente fala com agências, mídia, a gente fala com diversos players diferentes, a galera do marketing. Hoje vamos falar com o pessoal da consultoria. O que é uma consultoria de cultura, Rodolfo? Putz, Douglas, a gente, consultoria de cultura, ajuda empresas. É curioso isso, porque a gente tem uma abordagem que tem aquela consultoria que vai amarrar o cliente, ou seja, né, que não vai sair nunca mais lá de dentro. E cultura é um negócio muito sutil, porque você precisa dar autonomia para o cliente trabalhar aquilo de acordo com a identidade dele. Então, quando você fala de consultoria de cultura, você facilita o cliente a entender quem ele é, o jeito que ele pensa, o jeito que ele toma decisão, o jeito que ele reconhece as pessoas, a forma como ele celebra resultados, como ele lida com um erro, com uma crise. Então, é um psicólogo do cliente. Exatamente. Aí você vai lá e ajuda Senta no divã. Senta no divã e aí você ajuda o cara a se entender e depois, conforme ele vai ganhando segurança daquilo, ele vai tocando de uma maneira autônoma e vai levando adiante ali e vai ganhando consistência, né? Porque cultura é uma coisa que não tem muito jeito, é feito pelas pessoas e se você não enxerga consistência naquilo, né, no dia a dia ou pequenos progressos, fica difícil. Então você precisa estimular. E quando ganha atração, acho que a empresa consegue voar ali com as asas próprias. Né? E como que chega essa demanda para vocês? Porque a empresa identificar que está com um problema de cultura ou tentar mudar a cultura, nem sempre aparece ali. Quem que chega para vocês com essa demanda? O RH que chega com um problema, o CEO, o CMO, de onde vem? Muitas vezes isso é percebido pelo alto nível da organização, então pela liderança de RH, que normalmente os RH são muito sensíveis a essas questões de cultura. Uhum. Então eles já sabem ler o problema, sabem interpretar e falam, não, isso aqui tem a ver com cultura, porque é uma questão estrutural, não é só de uma área, não é só de uma pessoa. Né? CEOs também, né, de alguma forma. A grande questão é, todo mundo sabe que precisa investir, mas pouca gente sabe por onde começar. Né? Então, o grande desafio é fazer com que as organizações possam investir em cultura com método, de um jeito organizado, com uma frequência adequada, envolvendo as pessoas da maneira correta, e isso demanda tempo, requer um conhecimento especializado, às vezes você está sobrecarregando muito uma área, então, RH, toma aí, faz sozinho, e aí o resto, né? Como se a agenda já não fosse lotada. Então, e essa demanda, ela aparece, os sintomas são muito variados. Então, fusões e aquisições, por exemplo, quando a gente tem, e agora a gente está vivendo... O famoso M&A. O M&A, a gente está vivendo aí um boom de operações não só no mundo, mas no Brasil, vários setores em processo de consolidação, e o fator humano, muitas vezes, ele é deixado para um segundo momento. Né? Então, quando você tem uma união de duas culturas, ou mesmo a predominância de uma cultura em função da outra, isso pode gerar atrito, retrabalho, pode virar aquele nós contra eles. E aí, lá na frente, isso vira problema para o cliente daquela empresa, né? Ou daquelas empresas envolvidas. Então, esse é um sintoma. Outro sintoma é, muitas vezes, abstrato. Então, as pessoas... eu sinto que o brilho nos olhos do meu colaborador sumiu. Antes as pessoas curtiam trabalhar aqui, agora elas não curtem mais. Ou o ambiente está tenso demais, mas a gente não sabe exatamente identificar o porquê. Ou você tem disparidade de áreas. Então a área daquela liderança ali toma a decisão de um jeito, mas essa aqui toma de outro, e a gente não sabe mais quem é quem. Então, assim, os sintomas são... Perde a identidade, exatamente. Né? Então, os sintomas tem gente que acha que colocar um pebolinho no PlayStation vai resolver o problema. Cara, isso aí é um negócio... Eu sempre falo, a gente fez um estudo recente que fala sobre... Principalmente depois da pandemia, a gente identificou uma série de elementos que a gente percebe que as relações de trabalho estão mudando, né, em vários níveis, né? Não é só a discussão do trabalho híbrido, remoto, não. E geracional também, né? Que falam, não, porque a geração Z é isso e aquilo, não é só... Não tá mudando para todo mundo, né, cara? A percepção do que é o trabalho na vida das pessoas. Exatamente. E aí a gente fez um estudo para tentar, então,
listar quais eram essas novas variáveis que estão em jogo aí nesse contrato entre as pessoas e as empresas, né? Então, em primeiro lugar, apareceu segurança psicológica, né? Que agora está todo mundo discutindo por conta da NR1, né? Pessoal, sim, entrou agora. Mas não tem que ser só um tema de compliance, né? Tem que ser um tema, enfim, de prioridade das empresas. Então, segurança psicológica. Entrou liderança próxima e solidária, então uma liderança que está interessada no teu sucesso, em te desenvolver e não só em tirar o seu bagaço até o fim, né? Óbvio, salário, benefícios, isso nem se discute. E um ponto aí que você está falando, apareceu flexibilidade, mas não flexibilidade no sentido de trabalhar remotamente ou não, mas flexibilidade da pessoa poder configurar qual que é o lugar do trabalho na vida dela. Então, eu tenho, sei lá, eu sou outras coisas além do meu trabalho, ou não, eu sou workaholic e nesse momento da minha vida o trabalho vai me definir. Então, isso é um outro aspecto também que, claro, né, as gerações que estão entrando, e a geração Z em 2030 vai ser a predominante nas organizações, né? Então, não é uma coisa que a gente está muito longe, novidade, a gente... Para você que está ouvindo agora em 2025, pensa daqui 5 anos, volta nesse episódio e vê como que mudou ou não mudou a cultura das empresas com essa geração que começou agora, que já é nativa digital, tem outra percepção de trabalho, tem outra ambição. Com quem eu falo, assim, a ambição dessa galera, não sei se você está percebendo isso nas empresas. Você não tem mais aquela ambição de crescer na carreira e virar um grande líder, um CEO. São pouquíssimos que têm essa visão de, tipo, crescer na carreira. O cara, vou fazer meu trampo, a hora que der, em casa ou não, ser flexível, mas viver minha vida. Tem muito esse pensamento. E não é só a geração Z, cara. Millennial tá assim, Boomer tá assim, tá todo mundo nessa onda de tipo, cara, deixa eu pensar na minha saúde. Pós-pandemia, então, ficou mais latente isso. Muita gente com burnout e tal. Você tem percebido isso dessas gerações que estão entrando? Dessa não vontade de liderança? A gente tem percebido sim, principalmente dessas gerações mais jovens e não só, millennials também, é uma tendência. O que acontece? Não é só a falta de vontade de ser líder ou de ser chefe, é de reproduzir um modelo que já está exausto, né? De reproduzir um modelo de... Esse é o ponto. Então, não significa que a pessoa não tem ambição, não, todo mundo tem, né? Cada um tem seus sonhos, mas o formato disso, ele vai mudando. Não necessariamente a pessoa quer trabalhar até 11 da noite num banco de investimento e achar que tudo bem, esse é o único caminho para o sucesso e tudo mais. Então, o que a gente percebe é essa reconfiguração mesmo do lugar do trabalho na vida, da identidade, e dentro das empresas, isso tem sido muitas vezes mal interpretado, como se a pessoa não quisesse crescer, não quisesse se comprometer. E aí a gente, num outro estudo que nós fizemos no ano passado, em 14 países, um número chamou muita atenção. 40% dos profissionais, eles afirmaram que trocariam de emprego amanhã se tivessem oportunidade. Imagina. 40%. A gente entrevistou pessoas em 14 países. Então você fala, nossa, né? O que isso significa? E a gente foi atrás das razões. Principalmente, tem um fator assim que se destaca, que é o tratamento da liderança direta. Então, assédio, aquela pressãozinha no dia a dia, discriminação. Tal dos mind games. Putz, aí você pode... Tem um monte de lista. Tem um monte, né? Uma lista gigante e que está ligada ao lance da segurança psicológica. Mas aí a gente percebe o quanto que nós não temos lideranças preparadas hoje para operar no dia a dia com as pessoas, principalmente com essas mudanças de demanda. Então, obviamente que as pessoas não vão querer ser iguais a essas pessoas. Exato. Então a média liderança nas empresas hoje, assim, nenhuma cultura, isso é histórico, não adianta, você nunca vai ter uma cultura forte se a tua média liderança, seus gerentes, supervisores, coordenadores, não estou falando nem do C-Level, mas se a média liderança não for bem equipada, capacitada, tiver consciente do papel dela, nada vai acontecer. E infelizmente as organizações ainda não estão olhando para isso. Eu estava tendo uma discussão ontem com a minha noiva sobre isso, né? Tipo, na carreira corporativa, você é muito bom, você vai evoluindo, não necessariamente você quer ser um líder, mas tem uma pressão do mundo corporativo de tipo, cara, o seu próximo passo é virar um líder.
É virar um coordenador, um gerente, diretor e chegar. E não é para todo mundo, tem gente que não quer. E a pessoa fica frustrada, porque se ela é um puta do analista, vai super bem, um especialista e quer trabalhar naquilo, aí ele acha, não vai ser promovido, vai ficar estagnado, não melhora salário, nem nada, e ele não tem essa perspectiva de tipo, pô, o que eu faço da minha carreira se eu não quero ser um líder? Vou para outro lugar. E aí fica pulando de job em vários lugares diferentes para ver se um lugar ou outro vai pagar um pouco melhor, e fica essa disputa. E eu comecei até a fazer uma provocação, imagina se não fosse assim. Se você tivesse, Júnior, pleno, sênior, Sênior 1, 2, 3, 4, 5, você continua só crescendo, fazendo o que você gosta de fazer, fazendo muito bem, sem ter que liderar. Sem ter essa pressão de tipo, ser promovido e liderar. Você já vê que tem algum momento assim que as empresas começaram a sentir isso e tipo, em vez de eu perder um puta vendedor e colocar ele como coordenador, manter ele lá, um cara do marketing que é super bem em operações, deixa esse cara aqui, vamos pensar de um jeito de evoluir ele na empresa sem colocar ele na liderança e perder esse cara? Muitas empresas já pensaram nisso e criaram estratégias diferentes, pensando nessas questões, por exemplo, a história da carreira em Y, né, da pessoa poder continuar como especialista. Existe uma pressão não só corporativa, é uma pressão social, né? A família vai lá e pergunta, e aí, né? Então fica aquela coisa, ainda existe uma crença social da hierarquia, né? Tem muitas empresas também que testam modelos que não são hierárquicos, são baseados em responsabilidades, né? Mas é uma mudança, como é uma mudança até social, não é só cultural de uma empresa, sempre, e é muito curioso isso, porque ao mesmo tempo em que a gente vê esse fenômeno, quando uma determinada pessoa não se sente valorizada, ou não é promovida, ou não recebe um aumento há X tempo, ela vai ficar super insatisfeita também. Não importa a geração. Então é uma faca de dois gumes mesmo. Então a grande questão é que as organizações elas precisam entender de quais competências elas precisam para continuarem competitivas, continuarem atuais, não serem engolidas pelo mercado, pela tecnologia, e olhar, é que nem um time de futebol. Eu preciso de um bom lateral direito, eu preciso de um bom meio campo, e às vezes você só tem atacante, né? Então, muitas, e aí eu acho que os RHs, eles têm um papel muito estratégico nas organizações, que é justamente ter esse olhar do negócio. Legal, eu tenho essas demandas de negócio, eu tenho as pessoas certas para chegar nesse objetivo de negócio, e aí colocar essas pessoas certas no lugar onde elas rendem mais, e aí esse lugar pode ser mais operacional, esse pode ser mais de liderança, esse pode ser mais comercial. A grande questão é que hoje isso não é feito de maneira consciente, pouquíssimas empresas fazem isso de uma maneira organizada, e elas sofrem, né? Porque aí você fica patinando, as pessoas sofrem, e um fator importante que a gente percebeu nessa mesma pesquisa dos 14 países é que a pessoa ela vai se sentir realmente motivada se ela entender o impacto do trabalho dela, ou seja, não importa a função, o nível, mas se ela entender que o trabalho dela é importante e se ela for valorizada por isso, né? E aí ela vai ganhando confiança, ela vai ganhando autonomia e ela vai também entendendo onde ela rende mais, e ela mesma às vezes pode propor para a organização, olha, eu vou render mais aqui, eu vou render mais ali, e fica menos aquela bola de pebolim batendo de um lado para o outro ali e você não sabe onde que sua carreira vai parar, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, as organizações ainda estão muito distantes disso. O autoconhecimento ajuda, né? Uma das coisas que parece autoajuda, né? Não, você tem que se conhecer e tal. É exatamente por isso. Se você não sabe o papel que você tem, o que você quer exercer e deixa isso na mão de outra pessoa, eu uso o exemplo do Dana White, né? Dana White sempre fala, cara, não deixe na mão dos juízes, decida a luta. É pra você ser protagonista da sua carreira, isso, se entenda e como que você, isso eu faço muito bem, isso eu amo fazer, como que eu posso crescer nisso? Chega no time de RH e fala, minha perspectiva é essa, eu gosto muito disso. E facilita a vida desse cara também, porque se ele tem uma percepção ali, não tá com você no dia a dia, ele vê alguns momentos, alguns recortes. Às vezes essa edição que ele tá vendo ali não é exatamente o que vai ser favorável para você. Então essa visão do colaborador também, entender o que ele é, esse autoconhecimento é muito importante. Querendo ir para liderança ou não, cara, eu acho que esse é um caminho, assim. E isso é um negócio interessante porque
vai mudando ao longo da vida também. Então, quando você tem 20 anos, você pode estar apaixonado por um assunto e tá tudo bem você mudar de ideia dali 5, 10, 15, né? Então, a gente vai mudando. Então, esse processo também de você entender o que faz sentido, e o sentido é uma coisa que você vai construindo, não é uma coisa que está dada, porque também isso é um perigo, né? Você fala, não, tal pessoa encontrou o propósito da vida dela e eu não, então eu sou menor. Não, isso entra em crise existencial, isso é uma baita violência, assim. Então, eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa, numa organização, na verdade, da sociedade civil de educação, né? E eu lembro que muita gente começou a me procurar, falando, nossa, Rodolfo, agora você trabalha com uma causa, agora você... Qual que é o segredo? Gente, assim, não é só isso. Tem um livro muito legal chamado The Purpose Effect, depois põe aí a dica. É um livro muito legal. Adoramos dicas de livros. Pois é. E ele fala o seguinte, o ponto ótimo para você ler o seu momento legal, aquela organização pode ser a sua, ou pode ser onde você trabalha para alguém, né? A visão dela, o propósito dela faz sentido para mim? Legal. O propósito da minha vida está alinhado com aquela organização? Não é um lugar em que eu entro e tenho um dilema ético, sinto que eu estou me... Não, beleza. Mas não só. Tem um terceiro que é o propósito do que eu estou fazendo, da minha função. Porque às vezes você está num lugar muito legal, inspirador, que combina com os seus valores, mas o que você está fazendo lá, as habilidades que você está colocando em prática, ou o reconhecimento do seu trabalho, podem minar todo o resto. Então, o ponto ótimo é quando você consegue conciliar esses três aspectos. Você consegue equilibrar isso, eu acho que essa dica é muito legal do livro, você consegue se sentir mais satisfeito. E falando de inovação, a gente já teve alguns outros episódios aqui que eu gosto de falar de inovação e cultura. Não tem como você inovar se não mudar a cultura. E a gente vê vários desastres, né? A célula, tem muita empresa gigante que coloca uma célula de inovação para dizer que está inovando, deixa os caras no cubículo ali e acha que vai sair uma grande ideia, vai nascer o próximo Airbnb ou Uber dali. A gente vê isso acontecendo. A garagem da firma. É muito louco isso. E eu comecei a falar com alguns hubs de inovação e os caras falaram, cara, se o RH não tá junto com a gente, não tem o que a gente faça. É melhor a gente abrir um outro CNPJ e fazer outra coisa. E eu falei, faz total sentido, porque se a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, a gente não está falando de disrupção. Inovação é fazer algo melhor, mais eficiente, mais eficaz e tem que estar todo mundo nessa mesma jornada. Para ser mais inovador de cultura, assim, para uma empresa que está começando, qual o framework que vocês usam? Como que vocês começam a trabalhar quando a pauta é inovação e cultura? Olha, ontem eu estava vendo uma apresentação que eu vi um dado bem significativo sobre isso, que quando você tem um investimento intencional na sua cultura, você tem 60% mais probabilidade de ser inovador em comparação às empresas que não fazem isso, né? Então, quando você trabalha inovação na organização, você precisa embutir isso no jeito de pensar, de fazer, de decidir. E aí, isso tem a ver com uma série de elementos, né? Tem a ver com, se eu for pensar nesse framework que você está me perguntando, né? Tem a ver, primeiro, isso precisa estar embutido no porquê da organização. Se o propósito da própria organização, ele de alguma maneira não provocar as pessoas a serem inovadoras, a buscarem algo, a irem além, né? E não precisa ser uma coisa ligada à última tecnologia. Se você pegar o da Nike, por exemplo, você vai ver que ele é atemporal, né? Se você pega grandes empresas que a gente admira, marcas, elas têm ela precisa de uma inquietação, digamos assim, né? Sim. E a inquietação, ela provoca a criatividade na empresa. E aí depois você precisa entender não a inovação como uma caixa, ou como um grupo de pessoas, ou como uma galera que vai fazer alguma coisa. A turminha da inovação ali. Todo mundo tem que ser inovador, né? Então, ou pelo menos promover essa mentalidade. Então, começa pelo discurso da alta liderança, né? Então, se a alta liderança efetivamente não fizer isso, né, não estimular as pessoas, não reforçar essa mensagem, isso tem muito a ver com o quanto que ela vai alocar de recurso para, por exemplo, investir em algumas startups ou num programa de inovação mais detido, enfim. Mas tem a ver com outras coisas também que dizem muito, né? Como a empresa prioriza ações no dia a dia, como ela estimula a colaboração entre as pessoas, como ela lida com o erro, né? Imagina, uma organização que quer ser inovadora e pune o erro,
né? Ela acabou de criar um anticorpo de inovação. Ou que trabalha em silos, né? Ou que estimula a politicagem, a disputa de cadeira, né? Então, assim, tem muitos detalhes, né? Ou como você trata, como você desafia, como você recompensa as pessoas, como você dá protagonismo para as pessoas. Como é que eu vou me sentir encorajado numa organização, por exemplo, que não é inclusiva, né? Então, grande parte hoje das organizações, a gente viu um debate muito quente sobre diversidade e inclusão. Ainda mais agora, nesse ano político, não vou deixar a eleição americana continua, né? Eu acho que não é que o Trump ganhou que mudou, parece que ele continuou no palanque ali fazendo essas coisas. E a indústria, né, mudou muito com isso de diversidade. Você viu todos os programas dos Estados Unidos, principalmente, que caíram por terra porque mudou a política. Você falou, cara, eu falei, porra, não faz sentido, mas é só porque o rei agora não quer que você faz? E o que você vai perder de inovação, de criatividade? E a gente não está falando só de marcadores sociais, né, do clássico diversidade e inclusão, mas da pessoa que acabou de entrar na empresa, que pode ter uma baita ideia e que ela não se sente segura lá dentro para poder falar e se expressar com medo, sei lá, de represálias, do que vão pensar dela ou de que ali não é um espaço para ela. Então, tem uma série de elementos culturais ali que estão ligados à liderança, estão ligados aos comportamentos, estão ligados a rituais. Você promove proativamente rituais de colaboração na organização. O seu espaço físico, ele estimula a inovação. Como é que você... somos uma empresa inovadora cheia de baia, né? Somos uma empresa inovadora que você precisa pedir aprovação para tudo, que você não tem orçamentos flexíveis para poder testar, prototipar uma solução e ir ao mercado. Tanta burocracia, cara, que qualquer pensamento que você tiver, você fala, putz, mas eu vou ter que passar por 50 departamentos, aí você mata a ideia. O cara fala, nem vou tacar essa ideia porque eu já sei que não vai dar certo. E aí eu chego no ponto de definição da cultura, que não é um tema só de RH, é um tema de gestão. Então, cultura é tema de gestão, então é de todo mundo. Se você não, porque na hora, quando o Ben Horowitz, que ele é um empreendedor serial também, né, fez aquele livro, ele fala muito sobre a cultura, ela é atitude, né? A cultura, ela não é só o valor, só o comportamento, as regras precisam estar claras, né? Então, recentemente a gente fez a plataforma de cultura da Vulcabras, né? Então, lá está o propósito da companhia, lá está a ambição do negócio de curto, médio prazos. Ali estão os valores, ali estão os comportamentos tolerados e não tolerados, e está o jeito de decidir as coisas no dia a dia. Então, se vai fazer mais com menos, se vai priorizar planejamento, ou se vai priorizar execução, enfim. Mas todo mundo, os 18, 19 mil colaboradores, sabem qual é a regra, né? E aí os líderes sabem que exemplo eles têm que dar. Né? E é uma empresa super inovadora, produz aí os tênis olímpicos, tem Under Armour, Mizuno no Brasil, bate recorde de receita ano após ano, mas porque ela tem uma cultura aberta para isso e sabe o papel disso e todo mundo entende o valor disso para a organização. Agora, se você burocratiza, se você fecha, se você é old school e cria uma área de inovação como você estava dando exemplo, não vai dar certo. A gente fala de cultura, é uma coisa que eu gosto de trazer do mundo cultura, né? Porque a gente fala de cultura de empresa é uma coisa, mas a gente não pode desassociar do lugar no globo que você tá. E aí, vou dar um exemplo mais prático. A gente tem o jeitinho brasileiro e a gente tem o alemão, que é aquele sisudo, engenheiro, preciso. Cara, quando a gente pega, por exemplo, tem gente que vai para uma empresa alemã, né? O brasileiro sofre horrores para entrar naquela cultura. Né? Fala, putz, não faz sentido, tal. Ou ele vai para uma companhia japonesa, muda completamente a cultura. Tem esses cases assim, né? Você acha que existe algum jeito de ter uma cultura universal que qualquer pessoa se sinta bem e faça parte daquilo? Olha, tem uma abordagem que eu gosto, que ela responde a isso. Quando existem empresas, então você pode ser uma empresa multinacional japonesa, uma multinacional brasileira, sei lá, Alpargatas, por exemplo. O EG, que é um puta case. O EG, que é um case grande também, Votorantim, entre outras, Vale, né? Você pode ser uma empresa multinacional de um país ou você pode ser uma empresa realmente global.
E quando uma empresa é global, ela tem essa abertura, digamos assim, ela tem algumas preocupações, por exemplo, de que você tenha a representatividade de todas as regiões numa discussão estratégica, ela tem a preocupação, às vezes mínima ali, de quando você vai marcar uma reunião, de ter um horário minimamente plausível para todo mundo, de você não, você ter cuidado com o idioma, com a acessibilidade. Então, quando uma empresa se pretende global, ela não tenta impor única e exclusivamente a sua regra do seu país de origem para os outros mercados onde ela opera. Ela tenta encontrar um meio do caminho, e isso é um jogo de dia a dia, mas principalmente ela precisa ter essa preocupação. Não tem uma fórmula pronta, mas se ela tem essa preocupação, e isso vale também para o desenvolvimento de carreira, vale para uma série de coisas. Claro, ela não vai perder a personalidade dela, mas é muito visível assim quando você tem uma empresa que é multinacional e uma empresa que de fato é global. Olha a diferença, cara. Multinacional e global, cara. E a gente tá nesse mundo globalizado, né? Tem tantas discussões assim. Como que você, Rodolfo, se prepara? Onde você pega o conhecimento? Onde você se prepara para ser um consultor ali? Olha, tem muita... acho que o que vai continuar sendo a diferença, e aí não é o meu caso único exclusivamente, mas para qualquer profissional hoje em dia, né, e as pessoas ficam assustadas, inteligência artificial, seremos substituídos e tudo mais, é repertório, né? E repertório tem a ver com a nossa capacidade de ter curiosidade, tem a ver com a nossa capacidade de ser questionador, de fazer perguntas. Acho que se tem uma habilidade hoje que a galera que está começando hoje, ou quem está assustado com o que está acontecendo no mundo, enfim, faça perguntas, assim, né? Se questione para si mesmo ou para os outros, porque é isso que evolui. Mesmo na hora de você desenvolver um prompt, o que é um prompt se não uma boa pergunta? Exatamente. Não é verdade? Então, assim, eu acho que a nossa capacidade de pensar estrategicamente, de se interessar pelas coisas do mundo, é o que você falou da cultura, de uma perspectiva mais ampla, né? Que a gente chama de o Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo, né? Então, a gente se interessar por filosofia, por empresa, por psicologia, por matemática. Eu acho que a gente tem tudo isso, de alguma maneira, vai alimentando a gente, e a gente começa a juntar os pontos quando a gente menos espera. E a gente vai tendo mais ideias e tudo mais. Assim, se você se deixar levar pela maré, as coisas não vão vir automaticamente. Então, assim, o melhor investimento continua sendo você, dentro das suas possibilidades. Claro, tem aquela pessoa que ela não vai poder viajar o mundo ali o tempo todo, mas o mínimo, né, que você puder ir atrás de informação, de explorar territórios que você não conhece, e é o que eu tento fazer, né? Então, na minha vida, eu me formei em jornalismo, mas fiz artes cênicas, fiz mestrado em semiótica, eu sou psicanalista, então... Tá explicado a psicologia da psicologia, né? Então faz sentido. E essas coisas, faz sentido, faz. Na minha cabeça faz, assim, então acho que... comportamento humano, comunicação, tá tudo interligado, cara. E aí, a partir dessa base, o que vier de tecnologia, você vai se plugando e vai aprendendo. É o famoso lifelong learning. Se você nunca ouviu essa palavra, né? Não é uma palavra, né? É uma frase. Lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. É uma coisa que tem sido falada há anos. Mas agora, se você não tem essa percepção de que você tem que estar continuamente se aprimorando e melhorando, bicho, pensa o robozinho ali que ele está treinando com 1000 outras coisas. Como você pode usar ele a seu favor ali para aprender mais, cara? Se você não aprender, você vai ser substituído por IA sim, cara. Simples assim, porque você vai parar no tempo. Não tem. Por exemplo, antigamente o médico falava, me formei, já sei o que eu tô fazendo aqui, não vou estudar mais. Cara, isso 80 anos atrás. Hoje em dia, médico, cara, toda semana sai uma coisa nova. A indústria entregando coisa para ele. Ele tem que se especializar muito. Um cara de marketing, todo dia tem uma ferramenta nova que ele surge. E como que você faz? Se você não aprende, você para no tempo. E aí vai muito da lógica, a gente estava falando ali nos bastidores, né? Se você não tem a lógica por trás, a IA vai te pegar. Então você tem que ser cada vez mais lógico e estratégico. Aí a IA vira uma baita ferramenta para você. E ela vai te dar a dica de onde que você agrega valor. Porque se você extrai, por exemplo, sei lá, me dá um framework de inovação, eu peço
para a IA me dar um framework de inovação para minha empresa. Ela vai me dar um resultado ali interessante, mas o que eu posso fazer além daquilo? Né? Qual é o conhecimento que eu posso aplicar além daquilo com base na minha experiência, com base nas minhas leituras, com base nas pessoas? A gente também, esse é um outro ponto importante, a gente não pode, e eu acho que nós perdemos um pouco isso com a pandemia, a gente precisa recuperar essa disposição de ter curiosidade pelos outros. Não só pelos livros, mas pelas pessoas. O que você já fez na sua vida? Qual que é a tua experiência com tal assunto? Nas empresas, a gente está cheio de colegas ali, de pessoas que estão ali o dia todo com a gente não faz ideia, né, dos desafios que elas passaram, dos aprendizados que elas têm, então a gente precisa ser curioso também por pessoas. Porque aí a gente vai conseguir, então, claro, né? E ainda mais quando você pensa em trabalhar com marca, com cultura, se você não tiver o mínimo de curiosidade por gente, você vai chegar onde, né? Então, acho que a gente precisa também resgatar esse interesse pelo humano para poder responder da melhor maneira. Cara, quando é empreendedor, normalmente o cara fala, não tem como você empreender sem gostar de gente. Uhum. E eu acho que assim, as pessoas que têm dificuldade de gostar de pessoas, elas vão ter muitas dificuldades de prosperar daqui pra frente, cara. Porque as nossas ligações com o ser humano vão ser cada vez mais latentes e necessárias nesse mundo tão conectado com tantas IAs. Não sei se você viu o Simon Sinek falou que esse ano a palavra que vai se ressoar mais chama friendship, que é a amizade. Porque quando a gente está hiperconectado, a gente está conectado com nada. E a amizade é muito importante para isso. E aí vem cultura, aí vem tudo junto, essa ligação com o humano. Você fala de cultura sem ter essa ligação humana é praticamente impossível, né, cara? É impossível. Você precisa de profundidade, você precisa de interesse. E a gente vive num mundo muito de quantidade, de superficialidade. Então a gente precisa resgatar também um pouco essa dimensão do um a um. E esse essa é uma mágica da cultura que pouca gente fala. A cultura ela não é um negócio que vai acontecer na sua organização, independentemente do porte dela, porque 3 ou 4 pessoas querem. A cultura ela só acontece no um a um. Porque cada pessoa numa empresa se motiva por uma razão diferente. Né? Ela pode estar ali compartilhando da mesma visão, do mesmo framework de cultura, mas ela está ali motivada por uma razão diferente da pessoa que está do lado. Se você não tiver uma liderança que conhece aquela pessoa, que sabe o que motiva ela, que sabe levá-la para o próximo passo, de colocá-la no barco, fica muito difícil. Então a cultura, ela acontece no um a um, e um outro fenômeno importante ela vai acontecer e vai se formar, quer você queira, quer não. Eu sempre dou o exemplo do Big Brother. Big Brother começou lá, né? Então, primeiro episódio, né? Cara, todo mundo entra na casa, né? Cara, em 5 minutos já tem panelinha, já criou uma cultura ali. É muito rápido. Então, o ser humano ele tem essa predisposição de se agrupar, de buscar afinidades e tal. O grande lance de uma organização é fazer isso intencionalmente, ou seja, de ter método, de saber para onde vai, de mostrar para a galera qual é a visão, qual é o conjunto de comportamentos que ela espera, como o que é aceito, o que não é aceito ali dentro, e tocar adiante, né? E aí sim você tem muito mais condição de fazer uma marca diferente, uma marca que vai ter muito mais apelo com o consumidor, uma marca mais inovadora. Então, eu brinco que um dos grandes ativos de marketing hoje em dia é você ter uma cultura forte por trás de uma marca. Porque facilita muito, cara. Porque daí, além de produto, o serviço que você tiver, você já tem a cultura forte para você comunicar, fazer campanha disso, fica tudo mais fácil. E falando de case agora, né? Que case de mudança cultural você viu de perto, assim, pra gente mostrar pro pessoal aqui, ó, tipo, aconteceu assim, assim, assim. Aquela empresa, cara, se não tivesse mudado, em 6 meses tinha sumido. Bom, eu não posso falar o nome dela, porque mas é uma empresa de tecnologia. Vou falar aqui de um jeito que é... Mantendo compliance, Não, e que realmente era uma questão de sobrevivência, porque uma empresa global e que enfrentou um processo muito severo, né, num dos seus mercados por conta de corrupção, né? E não é no Brasil, e é uma empresa que
por conta... Quando você fala não é no Brasil, você fala, cara, sério? De corrupção? Tem corrupção fora do Brasil também? Cara, tem muito. E de um país que você jamais imaginaria. Então, uma empresa que, justamente pela origem dela, isso bateu muito forte. E aí, o CEO, ao defrontar com essa questão, ele disse, vamos refundar o valor ética dentro dessa empresa. Então, nós ajudamos essa empresa globalmente, com milhares de workshops, discussões, e aí a entender como que a ética podia ser refundada dentro de cada prática de negócio daquela organização, porque aquilo nunca mais voltasse a se repetir, né? Não só pelo aprendizado duro do que foi vivido. Não é só um treinamento de compliance, é mais do que isso, cara. O treinamento de compliance o cara vai fazer porque ele é obrigatório e vai chegar, se a cultura não tá, vai continuar fazendo. Sim. E você pode aí, então, dentro disso, foi um case global muito legal, muito interessante, mas você pode olhar outros exemplos de empresas no mercado de uma maneira mais ampla que vivem casos de mudança cultural de uma maneira tão natural que você só percebe o resultado. Que resultado é esse? A longevidade da empresa. Então, como é que uma IBM é uma empresa centenária? Exatamente, né? É um baita case, né? Então, você pega a IBM sendo uma empresa centenária, você pega outras organizações, e também existe a questão da cultura como fonte de problemas muito grandes, como foi o caso da Boeing com a McDonnell Douglas, né? Então, a Boeing era uma empresa super inovadora, né? Lançou o 707 lá no começo, e aí a McDonnell Douglas era uma empresa mais focada em custo, etc. E aí acabou, dentro dessa junção, uma crise de identidade que anos depois desembocou aí nesses escândalos no 737 MAX, nas denúncias que houve dos engenheiros em relação à qualidade da produção dos aviões e tudo mais, né? Cultura também, né? E aí é o outro lado da moeda que você me perguntou, né? Então, a mudança nas organizações, ela é uma constante. Isso é fato. O segredo é como você mantém as pessoas dentro do barco. E aí é o seguinte, as empresas hoje, elas muitas vezes olham para as mudanças, eu preciso sair de um ponto A para o ponto B. Então é o que a gente chama de case for change. Então eu preciso sair de uma empresa que tem esse perfil e virar uma empresa com tal perfil. Legal, eu vou fazer tais e tais ações aqui do ponto de vista de gestão, mas muitas delas esquecem as pessoas, né? Só que sem as pessoas dentro do barco, como é que você vai levar de um lado para o outro? Então, o que acontece é que, voltando àquele ponto que eu disse, que a cultura se faz no 1 a 1, a pessoa precisa, primeiro, que está dentro da organização, ela precisa saber que mudança é essa, qual é o papel dela nisso, onde que ela aporta valor nisso, por que ela é importante, né? Porque aí sim ela vai ter desejo de participar. Pensa em empresas que estão mudando, fazendo reestruturações, às vezes até demissões, ou então mudando, lançando um produto novo, uma estratégia nova. Você me falando assim, eu lembrei de um case, cara, que tem até série da Apple, que é a WeWork, cara. A WeWork, no início ali, tinha uma cultura tão forte que a galera falava que era, cara, tipo uma seita religiosa. Que o Andrew Newman criou ali uma seita, vendeu com uma empresa de tecnologia e se comportou daquele jeito. E a cultura desmoronou, né? Fez essa coisa tão de seita, tal, aquela loucura toda, fez ela ir pro extremo e tem uma série que chama We Crashed. Que eu acho que é um grande exemplo de você ver como que é montada uma cultura e se ela não é real, se ela não tem a ver com o que a empresa realmente é, o que ela pode acontecer, que foi o que aconteceu com o WeWork, né, cara? Eu acho que não sei se pra vocês usam como case, assim, do que não fazer. E isso é um ponto mesmo, né? Da mesma maneira que o Netflix transformou em livro a cultura deles, né? E assim por diante. Então, mas se a pessoa ali na organização, ela não sente que ela sabe para onde a empresa está indo, ela não vai sentir desejo, ela não vai aprender o que ela precisa aprender, e se ela não for reconhecida também, a pessoa não vai sentir que ela está no caminho certo. Então você tem outras empresas brasileiras, são cases muito legais de cultura. Você pega a Heineken, por exemplo, todo mundo, cara da linha de produção, obviamente o CEO lá, o Maurício, todo mundo
fala que é uma empresa que valoriza a felicidade. E não é discurso de literatura de aeroporto, os caras curtem mesmo trabalhar lá, a empresa pesquisa periodicamente o nível de satisfação do funcionário, ou então você vai na Natura, a cultura da Natura dos fundadores também é super forte lá, a história do bem-estar bem há tanto tempo, né? Então tem empresas que operam no Brasil, ou mesmo são brasileiras, né, que tem uma cultura muito forte e também do passado, né, hoje é diferente, porque depois foi resultado de uma fusão, mas quando antes a Latam tem uma cultura, claro, mas na época que era a TAM, por exemplo, que era simbolizada pelo Rolim Amaro, que era o fundador lá, né, que ele dava balinha lá para todo mundo e tal. Era uma cultura muito forte também, né? Então você tem aí exemplos tanto para o bem quanto para o mal e mostram como é um tema de gestão que é muito decisivo para a experiência do cliente, para a experiência do colaborador e aí, por consequência, para o resultado da empresa, né? Acho que uma das coisas aqui, né, para você, um gestor de marca, se a cultura tá estranha, cara, acho que um dos caminhos você levantar a bandeira também. Não é uma coisa só do RH ou só da alta gestão. Acho que isso é um X da questão. Tipo, levar para reunião, gente, eu acho que aqui, se a gente não melhorar a nossa cultura, não vai dar certo o que a gente está pensando aqui. Né? Ter essa percepção de áreas também para sair dos silos e falar, pô, vamos se unir e pensar que isso daqui é um grande Brasil que pode dar certo. Né? Como que a gente faz isso? Né? Quais são os caminhos? Fortalece a liderança. Às vezes você dá um feedback. Muita gente tem medo de dar feedback para a liderança. Você sorriu, isso é cultura. Isso é cultura. Isso é cultura. Porque se o líder não consegue receber um feedback, como que ele vai dar um feedback melhor também? E aí você vê essa batalha naval ali. Como que vocês fazem também? Vocês chegam nessa parte, né, a United, de chegar nas lideranças, preparar as lideranças, ou não chega na parte da consultoria de vocês? Cara, isso é fundamental para um trabalho de cultura. O próprio case da Vulcabras que eu estava contando para você, né? A gente desenvolveu a plataforma de cultura com o CEO e o board da empresa. Assim, foram eles ali que colocaram a mão na massa, a gente facilitou o processo, mas se não forem eles para fazer, então tava lá o CMO, tava lá o líder de inovação, tava o líder comercial, estavam todos de supply, RH e o Pedro Bartelli ali, o CEO, comandando essa discussão, porque a legitimidade desse assunto tem que ser deles, né? Então, o conteúdo que saiu dali veio deles, porque eles conhecem a empresa como ninguém, estão ali há bastante tempo e são as pessoas que no dia a dia vão ter que dar o exemplo. Então, é muito legal você, depois de um certo tempo desse trabalho, você vê isso no discurso deles, né? Então, virar prática, eles perceberem que isso é importante. Então, além disso, você precisa treinar as lideranças constantemente para você ter essa granularidade que eu estava falando, essa capilaridade de você chegar na média gerência, de você ter supervisor, coordenador, o cara comprado ali e entender, porque não adianta no escritório, no ar-condicionado, tá todo mundo falando de cultura, se abraçando, e lá na linha de produção, sei lá o que está acontecendo. Então, esse é um grande desafio. E aí, o que você precisa fazer também é cuidar para que essas pessoas, então, sejam capacitadas, sejam conscientes, e é um trabalho constante, porque as lideranças vão mudando, você vai tendo muita empresa também que tem um desafio. Às vezes as empresas estão se reestruturando e promovem muita gente para a liderança sem ter preparo, então, que está juniorizando essa parte da média liderança, então precisa dar um esforço extra no sentido ali, porque precisa manter rentabilidade, sobreviver, etc. Então esse é um outro desafio também que a gente vê bastante. Não tem, e aí tem outras organizações também, teve um cliente enorme que nos procurou que precisava capacitar as lideranças, porque eles identificaram, o RH, olha aí, identificou um problema cultural, falou, olha, aqui dentro as pessoas evitam conversas difíceis e evitam feedback. Então a gente precisa capacitar, e assim, a gente está falando de líderes ultra sêniores, a gente precisa capacitar esses caras para que eles incorporem cultura de feedback no dia a dia, dar e receber feedback, e também comecem a falar de temas difíceis, comecem a colocar o bode na sala, porque isso está começando a prejudicar o negócio. Então, muitas vezes também vai acontecer dessa maneira. Então, às vezes vai ser pelo amor, às vezes vai ser pela dor.
E aí tem um fine tuning, né, de tipo dar feedback e não virar um assédio moral. Que tem muito desse medo hoje, que converso com alguns líderes e falo, cara, eu tenho tanto medo de dar feedback porque não sei como que essa pessoa vai receber esse feedback. Eu prefiro não dar esse feedback, porque talvez ele vai achar que é um abuso aqui. O que eu faço para dar um feedback sem parecer um abuso moral ali? Isso é falta de preparo, né? Porque Exato. É falta de preparo porque não é 8 ou 80, né? Sim. Então você tem que... quando você vai dar um feedback para alguém, assim, em primeiro lugar, é uma conversa construtiva. Você tem que pensar de trás para frente. Então, quando você tem que sair daquela sala com um acordo sobre os próximos passos de desenvolvimento daquela pessoa para quem você está falando. Então, você tem que conduzir a conversa no ambiente adequado, com tempo, olhando no olho, com respeito, dando espaço para a pessoa dizer o que ela pensa do que você está falando. Assim, conversas civilizadas, né? Feedback não é sinônimo de esporro, de bronca, Não, é sinônimo de uma conversa madura. E a gente, por isso que eu digo de novo, quanto, né, a gente se distanciou muito, a gente está no online... A gente precisa recuperar determinadas habilidades socioemocionais de dia a dia e de conduzir conversas maduras. Assim, ainda mais se você é uma liderança. Se você é uma liderança e não consegue olho no olho, sentar com uma pessoa e falar, olha, eu estou reparando que você está com um comportamento dessa maneira, eu tenho percebido que as suas entregas estão caindo de tal e tal forma. Assim, você concorda? Porque... Sou só eu que tenho essa percepção ou você tem também? Está acontecendo alguma coisa na tua vida? O que a gente pode fazer daqui em diante? E, de novo, o feedback ele é uma conversa que ele é o começo de um diálogo. Então, você sai ali do feedback, não é que acabou, resolveu, ufa, dei o feedback. Não, você já tem que marcar o próximo para ver se a pessoa está caminhando, se melhorou, se não melhorou. Então... É uma timeline, né, cara? O cara vai progredindo e você tem que dar esses feedbacks para, pô, deu certo aqui, não deu, e vai mudando, vai aprendendo junto com essa pessoa. Você que tem liderados para baixo, você aprende muito mais com essa galera. Exato. Eu acho que essa é a percepção que você tem que ter, cara. Essa galera tá ali, você aprende muito com eles. Você tem que ter gente melhor do que você na sua equipe, sem dúvida nenhuma. E a tua função ali é guiá-la. Então, o feedback é o seu trabalho. É o seu trabalho, entendeu? Não é... Você tá com medo do seu trabalho. Você tá com medo de dar feedback. Exatamente. Algo muito errado tá acontecendo. Porque quando você... Tudo bem, você pode não estar mais com a mão na massa ali no dia a dia, mas a tua mão na massa é lidar com gente, é fazer as pessoas se sentirem confortáveis, se sentirem produtivas e quem tiver com dificuldade poder superar isso. Então, é mais ou menos por aí. Show. Chegando na nossa reta final aqui, Rodolfo, pra gente dar uma dica para quem tá entrando na liderança agora, que tá aflito, né? Cara, fui promovido, que legal, mas virei líder. Que dica você daria para essa pessoa? Se interessar por pessoas, conhecer a sua equipe, sem dúvida nenhuma, entender pessoa por pessoa o que elas querem, quais são os objetivos delas e principalmente articular uma visão para você mesmo e entender que essa visão precisa engajar as pessoas do seu time em torno do mesmo objetivo. Eu acho que você ser um líder que acabou de entrar numa posição e ainda não estava acostumado e não se interessa pelas pessoas, não entende quais são os gaps, quais são as necessidades. Às vezes tem uma pessoa na sua equipe que não é ouvida há muito tempo e pode ficar super grata simplesmente por você abrir meia hora ali para aquela conversa com você. Enfim, acho que a primeiríssima preocupação é isso. E a segunda é observar, ler, se informar sobre pessoas que são reconhecidas como grandes líderes mesmo, né? Não importa se na política, se no mundo empresarial, se no âmbito social. Eu acho que entender... Dá pra você pegar um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um e criar o seu próprio estilo, mas é isso. Em vez de você assumir uma posição nova e querer ser chefe, já queira ser líder, que é melhor. Bom demais, Rodolfo. Obrigado por sua presença aqui, cara. É isso, eu agradeço, foi maravilhoso, muito legal. Papo ótimo. Valeu demais. Você que gostou desse episódio, deixe seu like, compartilha com seu amigo que tá aflito que vai ser um líder e até a próxima.